Fala aí, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Como é que vocês estão? Tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem e eu estava muito ansioso para este momento. Bom, vamos ao estudo dessa semana, que é o estudo sobre a igreja que estava em Esmirna. O texto base é Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, que diz: Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo vos lançará alguns na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Até o versículo de número 11. Pois bem, vamos à temática deste dia. A igreja que estava em Esmirna. É interessante saber que a cidade de Esmirna era uma cidade portuária. Cidade essa localizada na Ásia Menor. Atualmente é localizada na Turquia, atual Turquia. E quando observamos que esta cidade tinha suas características próprias, teria suas próprias também, seus usos e costumes, tinha os locais específicos nesta cidade. Mas o que mais chama a atenção quando observamos a cidade de Esmirna é porque ela era uma cidade portuária. E sendo uma cidade portuária, ela agregava uma grande quantidade de pessoas e uma grande gama de pessoas, diversos tipos de pessoas, com diversas culturas e com diversas formas de cultuar. É interessante saber que nesta cidade o que predominava, ou a religião que predominava, era o paganismo. Mas também nela havia diversos tipos de cultos a diversos tipos de deuses. Existia o culto aos deuses gregos, o culto ao Império Romano, tinha um público judeu que ali estava e também tinha os cristãos. A cidade de Esmirna em si, ela era muito rica, ela era muito bonita, tinha toda uma indumentária, a cidade era muito chamativa, por isso ela era muito visitada também, trazendo consigo uma grande gama de pessoas, como já disse a princípio. E os cristãos que ali estavam, eles eram minoria em si. Embora a cidade de Esmirna ela fosse muito rica, ela fosse muito bonita, ela fosse muito indumentada, o povo cristão que ali estava era um povo muito pobre. Além de ser pobre financeiramente falando, os cristãos que ali estavam, eles eram em minoria na sua maior parte, pois as religiões da época, que eram tidas como as grandes potências, pelo menos na cidade de Esmirna, era o culto aos deuses gregos, o culto ao Império Romano, pois ela era uma cidade eclética. O que significa isso? Ou seja, uma cidade eclética significa que ela tinha uma grande quantidade de pessoas com uma diversidade de religiões e ainda assim eles coexistiam. Era todo mundo misturado ali naquela cidade. E como as diversas religiões coexistiam, era como se, a grosso modo, cada um cultuasse na sua religião sem se intrometer na religião alheia. Mas volta e meia existiam alguns atritos entre os adeptos de uma religião e os adeptos de outra religião. E o anjo que estava escrevendo aos cristãos que estavam em Esmirna era que as obras que eles faziam em prol do reino eram conhecidas. E Deus estava ciente de tudo o que estava acontecendo, conhecia o poder financeiro deles, que era pouco, mas o Espírito diz que, embora eles fossem pobres, eles eram ricos, porque eles tinham a riqueza do reino de Deus dentro de si. Mas o mais interessante, o que acontecia também
na igreja que estava em Esmirna, ou os cristãos que moravam nesta cidade, entende-se que eles passavam por uma grande tribulação, ou uma tribulação que não era normal, ou pelo menos não estavam acostumados a passar. A perseguição que acontecia a eles era muito grande, pois todas as religiões que ali estavam e todos os seus adeptos tinham uma localização fixa, mas os cristãos não tinham templo, não tinham uma igreja, como se fosse nos tempos atuais, uma congregação para cultuar o nome do Senhor. Pelo contrário, os cristãos eles se reuniam nas casas dos fiéis e cultuavam a Deus, não por decisão própria, mas por ausência de recursos para construir. Ainda assim, porque o cristianismo naquele presente momento não era visto com bons olhos, assim também como foi na igreja de Éfeso. Os indivíduos que ali estavam, eles eram perseguidos. Os judeus perseguiam os cristãos, os pagãos perseguiam os cristãos pela forma única de cultuar, por ser uma religião monoteísta e por não se misturar com as demais, por não ser adepto de outras religiões e de outros costumes e por aí afora, e diversos outros motivos também que levavam eles a serem perseguidos. Mas o que nos chama a atenção na igreja que estava em Esmirna é que a cidade em si ela era rica, como disse a princípio, mas os cristãos que seguiam à risca a sua linha de fé, eles eram pobres. Por isso nós observamos que o Espírito Santo ele dá bastante ênfase quando ele fala que você és pobre, porém, entre parênteses está escrito, mas és rico. Porque um texto em um dos evangelhos que diz que quando nós juntamos onde está o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Palavras do próprio Jesus. E aquela igreja, ela entendeu que este mistério era real. O coração deles estava voltado a Deus. Por isso, o tesouro maior deles estava nas regiões celestiais. E é interessante dizer que a igreja de Esmirna, ou a igreja que estava em Esmirna, ela passava por muitas perseguições. No século I, onde ela foi fundada, ela passou por diversas perseguições do Império Romano, dos judeus que não aceitavam o cristianismo, aqueles que eram das religiões pagãs, que cultuavam outros deuses, que eram das religiões politeístas. Eles perseguiam os cristãos, porque eles cultuavam apenas a um Deus, eles não se misturavam. E naquela época, naquele presente momento, as religiões mais populares do momento eram aquelas que tinham diversos deuses. Os cristãos eram diferentes disso. Eles abandonaram todos os seus costumes, todas as tradições, para seguir um novo caminho. E é interessante dizer que esta igreja ela passava por tribulação, e o próprio Espírito dizendo ao líder local desta igreja que viria uma tribulação de 10 dias. Alguns seriam entregues às autoridades, lançados em prisões para serem tentados, mas aqueles que fossem aprovados na tentação não sofreriam dano da segunda morte. É interessante nós observarmos esse texto, onde Jesus ele fala sobre isso lá no capítulo de número 20, do versículo de número 14, que fala que a morte, o inferno, deram os seus mortos. E todos eles foram lançados dentro do lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. E o Espírito Santo estava dizendo à igreja de Esmirna: vocês passaram por uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, porque vocês não sofrerão o dano da segunda morte. Vocês não sofrerão o castigo eterno. E algo também que é muito interessante, que me chamou bastante atenção quando eu estava a estudar sobre isso, a palavra Esmirna, ela significa mirra. E mirra era uma essência, uma resina perfumada,
que usava-se tanto para queimar como um incenso, se eu não estou enganado, e também servia para embalsamar os corpos dos mortos e para ungir as pessoas. Então, a palavra Esmirna, que significa mirra, ela tem ligação direta com a mortalidade e a imortalidade, com a mortalidade e com a vida eterna, uma transição entre uma coisa e outra. Então nós observamos que por mais que aqueles cristãos que fiéis fossem, mas acabassem provando da morte, ainda que morressem, eles teriam a promessa de vida eterna com Deus. Isso nos mostra, trazendo um contraste para os tempos atuais, fala-se sobre fidelidade, fala-se sobre persistência, perseverança, mesmo que situações adversas elas venham nos acometer e venhamos ser expostos a situações difíceis. O importante é como nós reagimos e a posição que nós tomamos diante dessas circunstâncias. Pois, uma vez que nós ficamos com Cristo apenas na bonança, isto não é uma relação fiel e verdadeira, é apenas um conflito de interesses. Mas, uma vez que a tribulação, a perseguição, a angústia e todos os males que possam nos acometer vêm até nossa vida, também é conhecido como o dia da provação, e permanecemos nele, permanecemos fiéis, permanecemos na sua presença, e ainda assim, sem motivos diante dos homens para adorar, mas ainda assim com todos os motivos para ser gratos a ele, porque conhecemos a palavra que diz: bem-aventurado é aquele que passa por provação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida que Deus tem prometido para aqueles que o amam. E se você se pergunta onde está essa referência, está no livro de Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Então, não é motivo de tristeza, nem motivo que Deus tenha abandonado os seus servos, ou pode ser um pecado oculto. Não, nem sempre a provação ou as provações, dificuldades, aflições que chegam na vida daquele que serve a Cristo, nem sempre são sinônimos de deslize, de pecado, de infidelidade. Pelo contrário, às vezes é apenas uma provação essa que Deus permite, não por sua vontade, mas por sua permissão, para que aqueles que servem a Ele venham se fortalecer, venham crescer e ter oportunidade de apresentá-los em um ambiente que, se não fosse a provação, não conseguiriam chegar até ali. Foi por isso, e exatamente nesse contexto, que eu entendi que o Espírito Santo avisando a igreja de Esmirna que alguns seriam lançados em prisão para ser tentados e até mesmo ali receberiam a oportunidade de testemunhar da sua fé para aqueles que estavam se perdendo. E nós observamos que esse contraste da igreja de Esmirna, que financeiramente, humanamente falando, na visão horizontal, a visão horizontal ela era pobre, mas na visão vertical ela era rica, porque a maior riqueza está em ter um nome escrito no livro da vida. Nome esse escrito uma vez que confessamos a Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas, onde nós entendemos que a morte não é o final, é apenas um novo recomeço para uma vida de eternidade com Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, simpatizantes da fé cristã, o estudo de hoje ele fica por aqui, tendo ciência que as tribulações que acontecem são por permissão de Deus e nem sempre significa que Deus esqueceu ou que Deus abandonou, que a presença dele se esvaiu. Lembre-se da vida de Jó. Deus permite para que futuramente viesse o prosperar ainda mais, mas muito mais do que isso, para que aquele que servia de ouvir falar viesse ter uma experiência maior com Deus. Mas o tema de hoje é a igreja de Esmirna, então ficamos por aqui. A igreja de Esmirna ela era pobre, uma cidade rica, mas por sua fidelidade, a maior riqueza desta igreja estava na eternidade com Deus. Amém? E ficamos por aqui neste estudo e fiquem ligados, porque já tem mais. Dentro de 7 dias vamos para o próximo estudo. Então fiquem ligados.